Começa agora o programa A Última Trombeta, com o Dr. e Reverendo William Soto Santiago. Programa A Última Trombeta. Sejam bem-vindos à sintonia do programa A Última Trombeta. O objetivo desse programa é dar a conhecer a mensagem final de Deus a todos os seres humanos. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que o Senhor Jesus Cristo enviou o seu anjo para dar testemunho dessa mensagem final a todas as igrejas. Também nos diz em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, eis que vos digo um mistério. Observe que São Paulo vai falar um mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então podemos ver que essa última trombeta e essa última mensagem é que nos traz a revelação para a ressurreição dos santos que partiram e estão no paraíso de Deus e para a transformação de todos os crentes em Cristo, nascidos de novo. E lembrem-se, uma trombeta ao ser tocada traz uma mensagem de Deus à humanidade. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo estejam sobre nós e nossas famílias. E em seguida, ouviremos louvores e adoração e a mensagem de Deus com o doutor e reverendo William Soto Santiago. Louvores e adoração. Tudo de mim entrego a ti, guia minha vida ao teu celeiro, e a tua destra sustentará o meu viver, meu caminhar. Tudo de mim entrego a ti, no teu amor encontro a paz, e a tua paz lança-me ao mar, e com teu Espírito navegarei. Espírito, e ancorarei na tua ilha, navegarei, navegarei, navegarei em águas tranquilas, navegarei com teu Santo Espírito, e ancorarei na tua ilha. Tudo de mim entrego a ti, guia minha vida ao teu celeiro, e a tua destra sustentará o meu viver, meu caminhar.
paz. Lança-me ao mar e com teu Espírito navegarei. Navegarei, navegarei, navegarei em águas tranquilas. Navegarei com teu Santo Espírito e ancorarei na tua ilha. Navegarei, navegarei, navegarei em águas tranquilas. Navegarei com teu Santo Espírito e ancorarei na tua ilha. Navegarei, navegarei, navegarei em águas tranquilas. Louvores e adoração. Eis-me aqui, Senhor, no alto do monte Sião, ouvindo a trombeta soar, o seu anjo mostrar as coisas que sucederão. Eis-me aqui, Senhor, na hora da quarta vigília, bebendo da água da vida, junto aos escolhidos do último dia. A raiz da geração
transformação. Programa A Última Trombeta. Sean sobre todos ustedes E as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês el Señor e sobre mim também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasión leemos Para esta ocasião, leiamos capítulo 4, em Efésios capítulo 4, verso 1 en adelante, que dice: Yo pues, versículo 1 em diante, que diz: os ruego que andéis como es digno Eu, de la pois, vocación preso no Senhor, Deis os rogo llamados, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, mansedumbre, com toda humildade e mansidão, paciencia los unos suportando com paciência uns aos outros, solícitos en guardar la em amor, del Espíritu en el vínculo de la paz. solícitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, Como fuisteis um corpo también e llamados um Espírito, como foste também chamados de vuestra vocación, em uma mesma esperança un Señor, de vossa vocação, fe, um Senhor, uma fé, un Dios y Padre um de batismo, todos, el um cual Deus sobre todos e Pai de todos, y en o todos qual é sobre todos e por todos e em todos. pueda dar la gracia conforme Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo, subiendo a lo alto, pelo qual lo cautiva disse: subindo ao alto, levou o preso a los à prisão e deu dom hombres. Y eso de que subió, aos homens. ¿qué es? Sino que también había de ser E isso de que primero subiu, a las o que é? partes más bajas, Senão que também havia descido primeiro às partes mais baixas da terra? es el mismo O que desceu quien subió por encima é o mesmo de todos los que cielos também para subiu llenarlo todo. Y por cima de todos os céus para preencher tudo. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, y maestros, a outros pastores perfeccionar e mestres, santos para la obra del a fim de aperfeiçoar os santos edificación del cuerpo, para a obra do ministério, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento a la medida de la do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la, acrescentando à vossa fé Tomar asiento si tiene la voluntad. todas as virtudes. Podem se sentar, por Para la gentileza. estatura de Cristo a un varón perfecto, Para chegar à estatura de Cristo, a um varão perfeito, todas temos que acrescentar todas están señaladas as virtudes en las Escrituras, que estão apontadas el Espíritu Santo nas Escrituras, as quais o Espírito Santo cada persona vai acrescentando que se rinde a Cristo em cada pessoa para que Cristo que se rende a Cristo, en él y a través de él. para que Cristo opere nele e através dele. Ya vimos también que el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1 verso Já vimos também que o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 14, nos fala dessas virtudes, la fe das quais primera a fé y luego la fe é a primeira, son e añadidas. depois Segunda de Pedro, a fé são acrescentadas. mencionadas Segunda de Pedro é que estão mencionadas essas virtudes, porque todo creyente en Cristo
Todo crente em Cristo participante de la naturaleza divina. é feito participante da natureza divina. Se manifiestan en los Portanto, creyentes en Cristo esas se manifesta nos crentes em Cristo essas virtudes divinas. Santo opera O Espírito Santo opera nos crentes em Cristo. Dice Diz San Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 São Pedro, adelante, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas como todas as coisas pertencem à vida e à piedade, nos foram dadas aquel que nos llamó pelo poder su gloria y e pelo conhecimento daqueles que nos chamou pela sua glória por medio e excelência, de las cuales nos ha dado através preciosas y grandes das quais promesas para que por nos ellas deu llegaseis preciosas e grandíssimas promessas de la naturaleza para que pudéssemos chegar a ser participantes de la corrupción da natureza divina, que hay en el mundo a havendo causa de la concupiscencia. fugido da corrupção que há no mundo a causa da concupiscência. Vosotros también, Vós também, colocando poniendo toda diligencia, toda por esto diligência, añadid a vuestra fe virtud, por isto mesmo, a la virtud acrescentai à vossa fé virtude, à virtude, conhecimento, dominio propio, al dominio ao conhecimento, propio, paciencia, domínio próprio, a la paciencia, ao domínio próprio, paciência, a la piedad, à paciência, piedade, e à piedade, afeto fraternal, e ao afeto fraternal, si estas amor. cosas están en vosotros y abundan, Porque se essas coisas estão em vós e abundam, ociosos, sin não os deixarão estar ociosos de nuestro Señor e nem sem fruto enquanto ao conhecimento do nosso Senhor Jesus la Cristo. vista muy corta, Mas o que não tem essas coisas habiendo tem logrado la purificación o olhar muito de curto pecados. e é como cego, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados, pelo qual, irmãos, Vuestra vocación tanto mais procurai fazer firme vossa vocação e eleição, porque fazendo essas coisas porque de esta não manera caireis será jamais. otorgada amplia y generosa Porque dessa maneira os será otorgada ampla e generosa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Es importante entender estas cosas É importante entender essas coisas que el Espíritu Santo, e permitir que o Espírito Santo virtudes, manifeste essas virtudes, que são virtudes divinas, la manifiesten los da natureza divina, hijos de Dios. se manifeste nos filhos Recuerden que los hijos e filhas de Deus. a imagen y semejanza Lembre-se que os filhos e filhas de Deus são a imagem e semelhança de Deus. de Dios. Deus Tuvo 4.000 años para traer una obra, teve 4.000 anos una obra maestra, para trazer uma obra perfeita, uma obra mestre. reflejando esa obra maestra. Foi refletindo essa obra mestre Bautista, desde Adão até João Batista, patriarcas de la antigüedad, nos patriarcas duraban 500 da antiguidade, y algo de años, que duravam 500 e 900 e algo de anos, hasta Noé y luego depois en adelante, até Noé e depois de Noé em diante, todas esas personas, em 100, hasta e todas essas pessoas até Moisés, Moisés. Abraão, Moisés de Moisés en adelante, e depois de Moisés em en Josué, diante,
em Moisés, em Josué, jueces, de los cuales nos juízes, fue el último de los jueces y dos quais Samuel foi o último dos juízes e era profeta também. al primer rey E foi o que ungiu Saúl, ao primeiro rei de Israel, Saul, al segundo rey de Israel, e ungiu também ao segundo rei de Israel, Davi. luego lo encontramos en todas Depois esas o personas, encontramos reflejando a em Cristo, todas essas pessoas, reflejándose a través de él. refletindo a Cristo, ou Cristo refletindo-se através deles. Vejam, se refletiu em Moisés, En una ocasión Moisés, Dios quiso destruir al pueblo em uma ocasião em que Deus quis destruir ao povo por causa por el cual viene la destrucción, do pecado, la paga del pelo pecado qual es vem a muerte, destruição, mas la dádiva de Dios porque o pagamento do pecado é a morte, Jesús. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 3, Isso está por ali, por Romanos capítulo 3, o capítulo 6, verso 23 por ahí. versículo 23, ou capítulo 6, versículo 23, por ali. Moisés le dijo a Dios que no destruyera Moisés disse a Deus que não destruísse o povo. a decir que lo sacaste de Egipto para Disse, todas as nações vão dizer el desierto, ¿por qué no? que tiraste do Egito para matá-los no deserto, porque não pudestes introduzi-los na terra que lhe prometestes. Recogió Moisés recorreu a lo que Dios le había dicho às promessas divinas, a Abraham, ao que Deus lhe havia dito a Abraão, a Jacob y también a Isaac, a Jacó, le había dicho a Moisés. e também o que Deus lhe havia dito a Moisés, El pueblo o que Deus lhe havia prometido ao povo. le dijo, si no, tráeme a mí E disse, el libro que tú has escrito. ou se não, varre-me do livro que tu escrevestes, ou seja, do livro da vida. Se escuchó la voz de Moisés y esto es qué? Deus escutou a voz de Moisés, e isto é o quê? Refletindo a Cristo, Cristo em Moisés, intervendo para que Deus não destruísse ao povo, porque isso é o que ele faria En donde em sua primeira la vinda, humanidad estaría, onde a humanidade estaria en donde Dios llamaría ao a final, juicio onde Deus chamaria al pueblo a hebreo, juízo sino a toda la humanidad. não somente ao povo hebreu, mas a toda a humanidade. Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra, él Cristo disse, se o grão de trigo não cair em terra, y muere. ele fica só, mas se cai em terra e morre, muito fruto produz. Por ahí el capítulo São João, 12, por el verso por ali no capítulo 12, versículo 24, vamos a ver si es el verso 24. Y el vamos ver se é o versículo 24. también él dijo, Sim, o verso 24, também ele disse ponía su vida por las que ele ovejas. colocaria sua vida San Juan capítulo pelas ovelhas. 10. São João, capítulo 10, Verso 10, versículo 14 en adelante dice, yo soy 14 em diante diz: y conozco a mis Eu ovejas, sou y o las bom mías me pastor conocen. e conheço minhas ovelhas, Y yo e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço ao Pai, e coloco a minha vida pelas ovelhas. él vino para poner su vida Ou seja, en expiación que ele veio para colocar sua vida em expiação pelas ovelhas que o Pai lhe deu, para que as buscasse e lhes desse vida eterna. Porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar o quê? O que se havia perdido. Mateo y también
Isso está por ali, por São Mateus e também por São Lucas. En Lucas São Lucas nos dice nos diz que el Hijo del Hombre vino que o Filho do Homem veio y a a salvar buscar lo que se e había a perdido. salvar o que se havia perdido. Y San Mateo también. Vamos a buscar uno de ellos. E São Mateus também. Vamos buscar um deles. Cristo vino Cristo y por un veio propósito com divino e por um propósito divino. para buscar y salvar Para buscar e salvar o que se havia perdido. para buscarme Ou seja, a mí y salvarme a mí. que ele veio A cada uno para me buscar e para salvar a mim e a quem mais? A cada um de vocês também. de su primera venida. Esse foi o propósito de sua primeira vinda. Él, E, consequentemente, estando consciente para lo cual Ele. vino, estando consciente para o qual ele veio, que tenía sabia que morir. que San tinha Mateo, capítulo 10, que morrer. São Mateus capítulo 18, versículo 11. Ahí encontramos Aí encontramos pasaje, essa passagem San Lucas capítulo 19, e São Lucas capítulo 19, el hombre vino a buscar y a versículo salvar 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. las personas. As pessoas El por qué não sabem existe o porquê la humanidad existe en lo presente. a humanidade no presente. Es claro que Dios creó al ser humano sin imagen y É semejanza. claro que Deus criou ao ser humano a sua imagem e semelhança em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Al 28 y capítulo Capítulo 12, 1, versículo 26 ao 28 e capítulo 2, versículo 7. Capítulo 1, versículo 26 ao 27 diz: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra Então imagen, disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, semejanza, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, domine en los sobre os peixes do mar, nas aves dos céus, tierra, y en nas toda bestas, que se arrastra e sobre em la toda a tierra. terra, e em todo animal que se arraste sobre a terra. A imagen de Dios lo E creó. criou Deus ao homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Crear al hombre a su imagen. Varão e fêmea os criou. Dice, hagamos Disse que ia criar ao homem a sua imagem e semelhança. Disse: façamos ao homem imagen conforme a nossa imagem, semejanza. conforme a nossa semelhança. Su imagen. E depois, quando o criou a sua imagem. Ou seja, o criou corpo Y no sabemos angelical. cuánto tiempo estuvo en cuerpo angelical. E não sabemos quanto tempo esteve no corpo angelical, sem ainda ter corpo de carne. Adán y
Mas estando em seu corpo angelical, o homem, Adão e Eva, encontramos nessa etapa, que encontramos Adán señoreaba sobre que Adão dominava aves, los peces, los sobre animales, as sobre aves, toda la os tierra, peixes, os animais, sobre toda a terra. esta tierra. Y Ou Eva seja, era, que era rei nesta terra. E Eva era o sea, que a rainha. Dios, Ou seja, que Deus, porque Dios es el rey de los do seu cielos y de reino, la tierra, porque Deus é o rei dos céus e da terra, el cual como faz um rei, países en su reino, y le dice al hijo, o qual tem muitos países em seu reino, e diz ao filho maior: vas a gobernar, a reinar tu sobre tal nación. Pero por supuesto, governarás, reinarás sobre tal nação, mas por suposto, por lo tanto, las sob a coroa leyes do seu pai, o rei. serían las Portanto, leyes as de leis su padre. seriam as leis do seu pai, desse reino Está sob o el qual país. Así también, está esse outro país. bajo Assim el também, reino de Dios, sob o reino de Deus, el reino de los cielos y de la tierra, que é el planeta o reino dos céus e da terra, es parte o planeta del reino Terra divino. é parte desse reino Coloca a divino. su hijo Adán en la tierra y le E da coloca una seu compañera filho Adão na terra e lhe dá uma companheira en esta tierra, este planeta para que governe nesta terra. Este planeta, menor, un príncipe que recibe como um rei menor, um príncipe que recebe para que gobierne um planeta y sobre él. para que governe nele e sobre ele. Eternidad, ustedes van a ver Na eternidade, cosas maravillosas, pues vocês verão muitas coisas maravilhosas, el universo pois completo tiene o universo completo millones tem de galaxias milhões y sistemas de galáxias. solares, cada galaxia, e sistemas solares, cada galáxia, además e sistemas cada sistema solar, em cada sistema solar, planetas e assim por diante. también territorios Y en cada así va a ser planeta, en la eternidad. Também territórios, e assim vai ser na eternidade. Hay una Assim parábola que que dice al que le fueron há uma dados parábola que diz: talentos, ao que lhe foram dadas, también en donde le fueron dados talentos, otra parábola, que e es também lo mismo. onde lhe foram dados em outra parábola, que se refere ao mesmo, lhe foram dados dracmas. Vamos a ver San Lucas, dracmas. Vamos ver São Lucas e São Mateus. San Mateo es parábola, capítulo 25, verso 14 en adelante. São Mateus San é Lucas, capítulo 19, Talentos, capítulo 25, versículo 14 em diante. São Lucas, capítulo 19. son minas. En ambos São se minas. refiere Em a ambos dinero, se refere a ser dinheiro el tipo y figura de que vem lo que a Dios ser nos da, o tipo e figura do que Deus nos dá, los talentos não somente no econômico, mas nos talentos que colocou nos indivíduos. E las personas que han recibido estos talentos as pessoas los han usado que receberam esses talentos en la obra de Dios, os usam sirven a Dios na obra de Deus, en el programa divino, os que servem a Deus no programa divino en la iglesia del Señor Jesucristo. do Evangelho de Cristo na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Pero otros
El que recibió un Mas talento, outros, recibió una mina, o que recebeu um talento, recebeu uma mina, a enterrou. o sea, que el talento que recibió Ou seja, que o talento usó en la que obra recebeu de Cristo, sino que lo usó en el mundo. não usou na obra de Cristo, mas usou, En la parábola lembrem-se, que na parábola Mateo capítulo 13, de São Mateus, capítulo 13, nos dice, onde diz, capítulo 13, capítulo 13, versos 24 en adelante dice, versículos 24 em diante, diz: va a empezar el verso 36, pero vamos a usar el Vamos verso começar no versículo 36, 30 también, dice, mas vamos a usar o versículo 30 também, diz: otro hasta la siega. deixai crescer juntamente um e o outro até a colheita, e ao tempo da colheita eu direi Y atadla en manos para aos ceifeiros: recolhei primeiro del trigo en ao joio e atai-o Luego del verso 36, em manojos para queimá-lo, parábola de este mismo capítulo de para recolher San o Mateo, trigo em meu graneiro. E depois no versículo 36 está a explicação da parábola deste mesmo capítulo 13 de São Mateus, diz: a él sus discípulos então, despedida as pessoas, entrou Jesus na casa e, aproximando-se a ele, seus discípulos lhe disseram: respondiendo él, explica-nos a parábola do joio e do campo. siembra la semilla, el que Respondendo siembra ele, la semilla disse: es el hijo o del que hombre, semeia a boa semente é o Filho do homem. es el mundo. O campo, Es el é o campo, la mundo. tierra, el terreno donde fue sembrado. ou seja, o campo, a terra, o terreno onde foi semeado, Tanto el trigo como la cizaña es el tanto mundo. o trigo como o joio, é o mundo. Y el mundo Y está agora, representado en el campo, en el terreno, Se o mundo está representado no campo, no terreno, en los talentos, el que nos talentos, no usa el talento que les fue dado, o que não use o talento que lhe foi dado, dice, disse, y esto es para la venida del Señor, dice después de mucho tiempo, el verso e isto é para a vinda do Senhor, diz, depois de muito tempo, no versículo 19, um pouquinho antes, el verso 14, vamos começar no versículo 14, de San Mateo, verso 14 que adelante, dice, porque el reino de los cielos es capítulo semejante 25 de São Mateus, versículo 14 em diante diz, porque o reino dos céus é como um homem, que indo longe, esse é Cristo, indo ao céu, chamou aos seus servos e lhes entregou os seus bens. No capítulo 19, versículo 12 em diante diz, que esta persona que esta pessoa es un príncipe, es un hombre noble. é um príncipe, Capítulo 19 é de San Lucas, verso um homem nobre. Capítulo 19 de São Lucas, versículo un hombre noble
12 em diante diz: disse, pois, um homem nobre se foi a um país distante para receber um reino e voltar. Quando Cristo tome o título de propriedade, aí estão todos os direitos seus sobre toda a criação. Todos os seus direitos e de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Disse, pois, um homem nobre se foi a um país distante para receber um reino e voltar. E chamando a 10 servos seus, lhes deu 10 minas. E disse-lhes: negociai enquanto eu venho. Mas seus concidadãos lhe aborreciam e enviaram de trás dele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Agora, aqui diz que o homem que recebeu, um deles, veio um e ganhou 10. E veio outro e ganhou 5. E assim por diante. Agora vejam. E ele lhes diz: lhes deu 10 minas e lhes disse: negociai enquanto eu venho. Portanto, todo crente em Cristo está chamado a fazer como Jesus, quando ficou no templo e tinha somente 12 anos de idade. Isso mostra que as crianças também trabalham na obra do Senhor. E Maria e José o encontram de novo depois de 3 dias. E Maria lhe diz: por que nos fizestes isto? Ou seja, por que ficastes e não foste conosco? Teu pai e eu, com angústia, te buscamos. Ali negou que o pai de Jesus era Deus. E Jesus não gostou disso. Jesus disse: não sabia que nos negócios de meu pai me convém estar? Fazendo o quê? Cumprindo o que o Messias tinha que cumprir. Porque para isso ele veio. Todo filho de Deus vem para cumprir a sua obra nos negócios do seu Pai Celestial. Ou seja, cumprir a parte que lhe corresponde no programa divino, conforme e para o tempo que lhe corresponde viver. Ou seja, que uma pessoa em nosso tempo não pode dizer: bom, o programa divino no tempo de Noé era construir uma arca, portanto, vamos construir uma arca e estaremos fazendo o que Deus disse a Noé. Aquilo foi para Noé. E uma pessoa que pense assim, se estivesse no tempo de Noé, estaria fazendo outra coisa que não era ajudando Noé na construção da arca. Sempre é necessário ter o conhecimento do programa divino para o tempo em que a pessoa está vivendo. Conhecer as promessas que Deus fez para esse tempo e estar trabalhando como indivíduo e junto com um grupo de escolhidos desse tempo, dessa era, trabalhando no que corresponde a esse tempo. E através dessas pessoas, Deus, através do seu Espírito, Cristo, através do seu Espírito, estará cumprindo o que Ele prometeu para esse tempo, fazendo realidade as suas promessas, assim como Deus cumpriu, através de Cristo, as promessas do Messias, para a sua primeira vinda.
Louvores e adoração. Son verdadero escogido, entenderán sus palabras y el tiempo que le he tocado a él vivir. Son un verdadero escogido, son un verdadero escogido, perseverando tendrá la bendición señalada en su palabra. Solo un verdadero escogido, y nada ni nadie lo hará tropezar, y nada ni nadie lo apartará, y nada ni nadie lo hará tropezar, y nada ni nadie lo apartará. A un verdadero escogido, soy un verdadero escogido, entenderá lo que viene, podrá seguir la palabra sin perderla. Solo un verdadero escogido, solo un verdadero escogido, perseverando tendrá la bendición señalada en su palabra. Solo un verdadero escogido, y nada ni nadie lo hará tropezar, y nada ni nadie lo apartará, y nada ni nadie lo hará tropezar, y nada ni nadie lo apartará. A un verdadero escogido, y nada ni nadie lo apartará, y nada ni nadie lo hará tropezar, y nada ni nadie lo apartará. A un verdadero escogido. Louvores e adoração. O anjo que desceu do céu, com um livrinho aberto na mão, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, clamando como brama o leão. Sua voz através do profeta é a última trombeta que tocando está, cumprindo o segredo de Deus na era da pedra angular. Hoje, como desse livro, minha boca fica doce feito mel, e o amargo no meu ventre são as lutas a caminho do céu. Hoje, como desse livro, minha boca fica doce feito mel, e o amargo no meu ventre são as lutas a caminho do céu.
Assim o anjo diz. Importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Assim o anjo diz. Importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. O Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, quem quiser tome de graça da água da vida. Façamos novas todas as coisas, e as nações se prostrarão diante de ti. Maravilhosas são as suas obras. Esse anjo é o herdeiro do trono de Davi, de Davi. Hoje, como desse livro, minha boca fica doce feito mel, e o amargo no meu ventre são as lutas a caminho do céu. Hoje, como desse livro, minha boca fica doce feito mel, e o amargo no meu ventre são as lutas a caminho do céu. Assim o anjo diz. Importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Assim o anjo diz. Importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Louvores e adoração. Y Dios dijo ayer, si tan solo 10 justos hubieran en Sodoma y Gomorra, no las destruiré por amor a los 10. Como Dios hizo ayer, hoy de nuevo así lo hará. Esta humanidad enfrentada está al juicio final, pero en ti, Latinoamérica, más de 10 justos hay, pero en ti, Latinoamérica, más de 10 justos hay. Latinoamérica, tienes la oportunidad de poder entrar al reino milenial. Las naciones tendrán para comprender este mensaje final. La gran voz de trompeta hoy está hablándonos por la eternidad, pero en ti, Latinoamérica,
de bien. Justos hay, pero en ti, Latinoamérica, brillando está el sol de justicia. Latinoamérica, Latinoamérica, tienes la oportunidad de poder entrar al reino milenial. Latinoamérica, Tan solo tú tienes la oportunidad de poder entrar al reino milenial. Louvores e adoração. bem-aventurados são os pés dos que anunciam a paz, benditos lábios que abençoam, semeando amor mais e mais. Bendito és tu, Amigos e irmãos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa. Para maiores informações, entre em contato por telefone 62 9221 5506, Pastor Divino Gonçalves, 62 3548 4831, Evangelista Alcidino, pelo WhatsApp 62 9306 8112, e acesse nosso site www.cdr.com.br. Continue sintonizando nossa programação de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas. E você poderá acessar este programa pelo site www.vitória87fm.com.br. Obrigado por sua amável atenção e que Deus abençoe a todos. Programa A Última Trombeta.